Bem-vindos a mais um programa do MED 60 Dias, onde eu venho aqui e respondo perguntas da minha audiência, das pessoas que me acompanham aqui e têm o desejo de passar em medicina em 60 dias. Que tem o desejo de passar em medicina em 60 dias, né? Ou passar em medicina esse ano usando o método de 60 dias que eu desenvolvi para passar em medicina e que também foi utilizado pelos meus alunos que conseguiram passar em medicina em 60 dias ou com ciclos de 60 dias utilizando essa metodologia. Então, meu grande objetivo, né, é poder ajudar vocês, poder contribuir com a jornada de vocês na rotina de estudo, tá? Esse é o grande propósito aqui, né, de todas as minhas redes sociais, né, é sempre passar, compartilhar conhecimento neurocientífico que possa ajudar aquelas pessoas que têm o sonho de passar em medicina e ser o primeiro médico da família, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui, tá? Então sejam todos bem-vindos, né, a mais um episódio aí desse programa, né, MED 60 Dias, que sempre que é possível, né, dentro da minha rotina de estudo da Faculdade de Medicina, eu sempre venho aqui compartilhar esse conhecimento neurocientífico para ajudar vocês, tá bom? Então vocês podem mandar aí qual que é a dúvida de vocês, né? O que está impedindo você de conseguir passar em medicina, né? O que está atrapalhando o teu estudo? Manda a sua dúvida que vai ser um prazer poder te ajudar, poder analisar um pouquinho aí como é que está a tua rotina do ponto de vista de fora, né? Porque às vezes a gente está ali no nosso estudo e a gente acaba não conseguindo render nos estudos, tá? Vou tirar aqui que tá dando um pouco de reflexo, né? Enfim, vamos lá então, pessoal. Mandem as dúvidas de vocês e vai ser um prazer aí poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? Compartilhar um pouquinho da neurociência para ajudar vocês, né? Nós estamos sempre analisando, né? Eu sempre falo para quem me acompanha aqui que eu tenho um data science, né? Que é uma ciência de dados, porque muitas pessoas, né? Elas me mandam mensagens sobre passar em medicina, né? Então o pessoal me manda muitas mensagens, né? Inclusive tem pessoas que compartilham a vida inteira da pessoa, o cara manda um texto lá, e então essas informações que eu recebo eu consigo analisar, né? Eu consigo perceber o que a pessoa faz e consegue passar e o que aquela pessoa fez e não conseguiu passar, né? Então, essas informações das pessoas que me mandam mensagem, das pessoas que comentam os vídeos, né, acaba me ajudando, né, a entender toda essa dinâmica do estudo, da aprendizagem, da memorização, tá? E aí é bem interessante, né, porque a gente consegue ver um padrão, né, tem um padrão comportamental. E eu sempre falo isso para vocês, né, nas minhas lives, nas minhas aulas gratuitas e também dentro do método Atleta da Mente, eu falo muito sobre essa questão de padrões comportamentais, né? Então, o ser humano, ele tem padrões comportamentais, tanto que a prova, né, independente da prova que você for fazer, ela segue uma tendência, ela tem uma prevalência de conteúdos, de questões, de assuntos que são cobrados naquela prova, porque ela é redigida, ela é escrita por seres humanos. E o ser humano, ele sempre vai ter uma tendência para um comportamento padronizado, né? Então você consegue prever os comportamentos que aquela pessoa vai ter analisando, né, como que ela pensa, o que ela acha que é importante, né? E um exemplo assim bem claro para vocês é, por exemplo, na faculdade de medicina, né? Tu vê que todo ano a prova, né, ela é meio que igual, porque o professor que escreve aquelas questões na faculdade de medicina, ele tem uma tendência, ele tem o que ele acredita que é mais importante, então ele sempre vai ter esse viés, né? Então ele sempre vai cobrar aquele conteúdo, por mais que a questão não vai ser igual, né? Não é isso que eu estou falando, mas a forma com que é cobrado é igual, né? Então a gente consegue ver esses padrões comportamentais.
principalmente no vestibulando de medicina. Tem comportamentos que ele faz que ele não consegue passar em medicina, e tem comportamentos que são mais interessantes ele ter na rotina de estudo dele, que vai fazer ele conseguir passar em medicina, né? Isso é extremamente importante, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, dito tudo isso, tá? É um tópico bem interessante, né? Que a gente poderia até fazer uma aula só sobre isso, tá? Mas eu vi que tem algumas pessoas que mandaram mensagem aqui, vamos analisar aqui. Ó, aguardando a reabertura do ATM. Medchrist. Perfeito, tem que ficar acompanhando, né? Então, se você tem o sonho de entrar para a família ATM, né, concorrer por uma vaga no método Atleta da Mente, você tem que ficar acompanhando aqui para que quando abrir as inscrições você fazer rápido, né, a sua matrícula, senão você corre o risco de ficar de fora. Ó, o Luke falou, Léo, eu tenho bastante tempo agora para estudar, graças a Deus. No entanto, não estou conseguindo colocar o PBL em prática, pois é complicado analisar a maioria das questões. Então, assim, eu não sei se você é aluno do método Atleta da Mente ou você está tentando aplicar alguns pedaços do método, né? Então, o que acontece? Para você conseguir ter resultado, você tem que aplicar o método completo, tá? Então, provavelmente você está perdido, né? Você não está conseguindo aplicar o método porque você não tem a metodologia completa. Então, esse problema que tu tá relatando aqui para mim, né, de ficar perdido, né, com questões, aplicando o método, é um problema que não existe dentro do método Atleta da Mente. Então, o PBL-ATM é um pedaço do método, é uma ferramenta, né, chamada Problem Based Learning, ATM, ela é dividida em 5 etapas, e esse problema que ele está relatando aqui não existe dentro do método que eu criei. Dentro do método que me fez passar em medicina e que fez os meus alunos passarem em medicina, esse problema não existe de você ficar perdido, bem pelo contrário. Você sabe exatamente o que você tem que estudar, quando que você tem que estudar, como que você vai estudar cada um dos assuntos que são mais prevalentes, que são mais cobrados na prova. A partir desse estudo, você vai focar em estimular a tua aprendizagem, estimular a tua capacidade de memorização, que é resgatar esse conteúdo e principalmente estimular o teu raciocínio lógico, né? Porque às vezes a pessoa sabe o conteúdo, ela memorizou o conteúdo, só que ela não consegue acertar as questões. Por quê? Porque ela tem um déficit, ela tem uma baixa capacidade de raciocínio, né? Ela não consegue processar aquelas informações, né? Então a questão vai ter várias informações. Dentro dessas informações, ela vai ter que processar essas informações, ela vai ter que acessar a memória para resgatar conceitos prévios e aí a partir disso, né, a partir desse raciocínio, ela vai marcar qual que é a resposta correta. Então, são os elementos que vão ser estimulados durante a tua rotina de estudo. Então, esse problema aqui, é que eu não sei se ele é aluno, né? Mas esse problema é um problema que não existe dentro do método, tá? Ó, a Medchrist perguntou, Léo, você tem livro para indicar sobre neurociência? Então vamos lá. Tem um livro que é muito legal, que se chama Neuroscience for Learning, da Stella Collins. É um livro muito legal, mas assim, eu não sei se eu posso orientar, né, recomendar esse livro, porque ele é um livro gigantesco, ele é um livro que não tem tradução para o português, né? Então você vai ter que ler ele em inglês. Aí se você não sabe inglês, você vai ter que aprender inglês para poder conseguir ler o livro. Então, acho que não é o momento de você estudar neurociência agora, porque a neurociência ela não cai na prova, né? Então, você tem que aprender a aprender, mas de forma estratégica, sem prejudicar o teu tempo de estudo, né? Então, é que nem eu falo para vocês a metáfora do lenhador. Imagina que o cara, ele corta a lenha, e para ele cortar a lenha, ele usa uma ferramenta. Essa ferramenta se chama machado. Então, ao longo da semana de trabalho dele, ao longo da jornada de trabalho dele, ele precisa o quê? Ele precisa investir um tempo para afiar o machado, né? Se ele não afiar o machado, ele não vai ter produtividade no trabalho dele. É a mesma coisa vocês nos estudos. Vocês precisam investir um período de tempo da rotina de estudo para vocês aprenderem a aprender, né? O americano chama learning to learn, aprender a aprender, né? Ou aprender como estudar. E quando você aprende, você adquire essas skills, você vai aplicar isso na tua rotina de estudo. Só que, por exemplo, quando você entra no Google, quando você entra no YouTube para aprender esse tipo de conhecimento, são conhecimentos
que não são baseados na neurociência da aprendizagem, né? São conhecimentos baseados no achismo. Só que daí vem um outro problema. Se você for estudar neurociência, você vai perder muito tempo, né? Porque a maioria dos conteúdos, eles estão em inglês e aí você vai perder mais tempo ainda, né? Então, por isso que os meus alunos, quando eles entram no método Atleta da Mente, eu ensino para eles de forma estratégica o que eles têm que fazer, o passo a passo que eles têm que fazer segundo a neurociência. Então, o aluno não precisa perder o tempo, né, aprendendo a neurociência, ele só vai lá e executa aquilo que ele tem que fazer, né? Por quê? Porque a maioria dos vestibulantes de medicina não vai ter tempo para fazer isso, né? Ele vai ter que focar naquilo, ele precisa praticar, aprender aqueles conteúdos, memorizar aqueles conteúdos para fazer a prova e passar em medicina, né? Então, por isso, né, que muitos alunos são improdutivos na rotina de estudo dele. Por quê? Porque ele perde muito tempo ao longo da semana dele vendo vídeos no YouTube ou pesquisando no Google como estudar, como aprender, como memorizar, né? E aí faz ele perder tempo, aí ele aplica aquelas ferramentas, são ferramentas aleatórias, né? Aí fica um estudo salada de fruta, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Um manda fazer A, o outro manda fazer B, o outro manda fazer C, e aí ele fica naquele estudo salada de fruta e não tem um direcionamento, né? Não sabe o que ele tem que fazer, aí ele perde muito tempo, né? Então, o grande impasse do vestibulando de medicina é isso, é a metodologia. Porque ele assina uma plataforma online e lá vai ter uma metodologia, vai ter as videoaulas, vai ter o cronograma, né? A semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, só que ele vai estudando aqueles conteúdos e ele não aprende, né? E aí passa a semana, passa outra semana, ele vai, aprende e esquece. E ele não vê resultado, né? Que resultado? Raciocínio lógico, né? Saber fazer questões. Então passa semana, passa mês e o cara fica desesperado, né? Porque ele não tem uma metodologia e sem falar que a vida vira um filme de terror, né? Começa a ter crise de ansiedade, começa a ter depressão, começa a ter síndrome do pânico e aí a vida dele vira um filme de terror, né? Uma jornada de autoconhecimento até a faculdade de medicina acaba virando um filme de terror e a pessoa não consegue render nos estudos, né? Então isso é muito perigoso de você não ter uma metodologia, não ter um passo a passo ou tentar inventar a roda, né? Tentar criar o seu método, sendo que isso vai causar sérios problemas para você, né? Porque aí você vai perder mais um ano de estudo, mais um ano estudando, né? E aí você tem que, né, criar forças, tirar forças do além para aguentar mais um ano de estudo, né? Então eu vejo muito vestibulando, jogando o ano de estudo dele no lixo, por quê? Porque o cara não teve um direcionamento, não teve um passo a passo, mudava de método toda hora, não tinha consistência nos estudos, um dia estuda, outro dia procrastina, né? Estuda uma semana, procrastina 2 semanas, não tem consistência. E muitas vezes a etiologia, né, dessa falta de consistência nos estudos, direcionamento, foco, aprendizagem, memória, ela é advinda, né? A origem disso vem da falta de método, né? O método é o caminho para a meta. A meta é passar em medicina esse ano, passar em medicina em 60 dias, né? Ou passar em medicina usando ciclos de 60 dias. Então, como que funciona esses ciclos? Dentro do método Atleta da Mente eu ensino isso para os meus alunos, né? Então eu precisaria de várias horas para poder explicar isso para vocês. Mas o que acontece? Essa é a meta. Então o caminho para você chegar nessa meta, você precisa ter um passo a passo inteligente, estratégico, baseado na neurociência da aprendizagem. Por quê? Porque para passar você precisa de aprendizagem. E para você ter aprendizagem, né, você precisa o quê? Você precisa analisar a neurociência, porque a neurociência ela mostra para nós como que o nosso cérebro aprende, né? Como que ele memoriza, tá? Então por isso que eu sempre falo, as orientações que eu passo aqui para vocês são baseadas na neurociência da aprendizagem, tá? Então o livro que eu recomendaria para ela é Neuroscience for Learning, da neurocientista britânica Stella Collins, mas é um livro de mais de 1000 páginas e só tem em inglês, né? Ó, o pessoal comentou aqui, ó, eu tenho muito conteúdo pelos anos de vestibulando, ou seja, ela faz anos que está estudando, né? Então tudo que eu falei aqui faz sentido para ela, né? Então ela consegue entender, né, o que eu falo aqui, que é um conteúdo mais científico, mas na prática faz sentido, né? Porque ela já está anos estudando e ela sabe exatamente o que eu estou falando. Provavelmente já deve ter passado por ansiedade, por depressão, né? Períodos, né, de depressão, sintomas de depressão.
e isso fez ela não conseguir performar nos estudos, né? Vamos lá, pessoal. Mandem as dúvidas de vocês aí, escreve aí qual que é a sua dúvida, o que está empacando você de render nos estudos, tá? Manda aí a sua dúvida que eu vou estar respondendo, tá? Escreve aí, pessoal. O que está impedindo você de conseguir render nos estudos? Tá, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Se eu fizer um cursinho, é garantido que eu vou passar, né? Então vamos analisar então essa pergunta aqui, tá? Sobre cursinho. Então ele pergunta o seguinte: se eu fizer cursinho, é garantido que eu vou conseguir passar? Então, geralmente, né, quando a pessoa é reprovada, ou seja, ela não consegue passar em medicina, né? Ela fica 1 ano, ela fica 2 anos, fica 3 anos estudando, geralmente, tá? Ela acredita que o problema disso, tá? Que o fato, né? Que o fato dela não ter conseguido passar em medicina é porque ela não tem base ainda, né? Então, pô, eu não passei ainda porque eu não tenho base. Eu não sei física, né? Eu não sei física, eu não sei química, eu não sei matemática, portanto, eu não consegui passar em medicina. Faz sentido isso para vocês? Alguém já passou por isso? Comenta aqui para mim saber. Né? Então, vamos lá. Eu devo fazer cursinho, por quê? Porque eu já estudei 1 ano, já estudei 2 anos, né? Fui reprovado e eu preciso fazer cursinho, por quê? Porque eu tenho que ter base, né? Eu preciso adquirir base, eu preciso saber física, eu preciso saber matemática, eu preciso saber química para mim conseguir passar. Não é isso? A maioria das pessoas pensa dessa forma, né? Então, eu preciso fazer cursinho para me saber os conteúdos que vão ser cobrados no vestibular. Então, um cursinho ele vai ter e ele vai fazer isso, tá? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar os conteúdos, né? Vai te dar os conhecimentos sobre física, sobre matemática, sobre química, sobre redação, sobre os conteúdos que vão ser cobrados no vestibular, tá? Então, o cursinho ele vai te dar isso, né? Então, você pode fazer o presencial ou pode fazer o online, né? São as duas possibilidades que você tem, né? Então você pode fazer um cursinho presencial ou pode fazer um cursinho online, né? E aí como é que ele vai te ensinar esses conteúdos, né? Como é que ele vai te ensinar? Ele vai te ensinar através de aulas tradicionais. Aulas tradicionais. Então o professor vai falar o conteúdo, ele vai passar o conhecimento para você, né? Ele vai escrever, ele vai usar o quadro, ele vai usar os slides, né? Vai passar aquele conteúdo para você. Então ele vai copiar no quadro ou usar os slides e você vai anotando aquelas informações, tá? Anotando aquelas informações. Então são aulas, isso eu chamo de método tradicional, né? É o método tradicional, tá? É o mesmo método que a minha bisavó utilizou, é o mesmo método que a minha avó utilizou, é o mesmo método que a minha mãe utilizou e é o mesmo método que eu utilizei na época que eu estava na escola, né? Eu não usei esse método para passar em medicina. Esse método nunca funcionou comigo, tá? Então perceba, a gente consegue ver que, pô, a minha bisavó, como é que ela aprendia, né? Como é que ela aprender não, como é que ela estudava, né? Aprender é uma coisa, estudar é outra, tá? Vamos lá. Então, como é que ela tentava adquirir conhecimento? Porque estudar é adquirir conhecimento. Então, como é que a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe tentavam adquirir conhecimento? Indo para a escola, sentando e escutando o professor falar, né? Então, o professor falava, ele escrevia no quadro, né? E você ficava escutando aquilo, tá? Antes, né? Até o pessoal perguntou para mim sobre a neurociência, né? Pediu um livro recomendando e eu recomendei esse livro, né? Então, o que a neurociência diz para nós, tá? Então, os cientistas, os neurocientistas, o que eles falam para nós sobre esse tal de método tradicional? Eles falam que esse tipo de método não funciona. Por quê? Porque a tua taxa de retenção, ou seja, o quanto você consegue absorver de conhecimento nesse modelo tradicional é muito baixo, é 5%. Ou seja, é baixíssimo a tua taxa de retenção. Do ponto de vista prático, como é que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver isso que hoje a escola, o cara sai da escola sem saber nada. Ele sai da escola sem saber matemática, ele sai da escola sem saber interpretar um texto,
ele sai da escola sem saber fazer uma conta básica, né? E eu falo isso porque eu fui essa pessoa e hoje, como eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas do Brasil inteiro, eu consigo ver na prática, no que a pessoa escreve, né? Erros do português, a pessoa não consegue se expressar, a pessoa não consegue interpretar. Às vezes um vídeo meu que eu tô querendo falar X, o cara interpreta Y, porque ele tem um déficit de interpretação textual, ele não consegue interpretar as informações, né? Então a gente consegue ver esse gap gigantesco na educação brasileira, haja vista o método tradicional. Um outro exemplo prático, né, para vocês entenderem o que eu quero dizer, né, do método tradicional que é ensinado pelos cursinhos, tanto o presencial quanto o online, quando a gente compara um estudante brasileiro com um estudante europeu, né, tem um estudo que chama The Learning Curve, né, feito em 2014, que ele comparou vários estudantes do Brasil, aqui da América Latina, da Europa, enfim, vários países do mundo inteiro, tá? E aí, o Brasil é um dos piores, né? Ele fica no top 3 dos piores do mundo, né? Por causa desse método tradicional. E quando a gente consegue ver os melhores países, os melhores sistemas educacionais, não é esse modelo, não é o professor falando o dia inteiro, o aluno escutando e copiando aquilo. Não, é uma metodologia onde o aluno ele é ativo, ele que constrói o conhecimento, ele é o foco, ele é o ator na construção do conhecimento. Porque quando eu busco conhecimento, quando eu vou atrás do conhecimento, quando eu pratico esse conhecimento, eu estimulo as células do meu sistema nervoso central, ou seja, eu estimulo os meus neurônios. Então, eu saio de 5% e vou para 90%, 100% de taxa de retenção. Por quê? Porque eu estou praticando. E é justamente isso que o método Atleta da Mente, que é o meu método, né, esse método de 60 dias, que fez eu passar em medicina, é justamente isso que eu faço com meus alunos. Ou seja, então eles são 100% do tempo ativo, eles não são passivos. Ou seja, o que vai fazer você passar em medicina não é o cursinho. O que vai fazer você passar em medicina é você ter aprendizagem, memorização e controle emocional. E para você aprender os conteúdos, bem como memorizar esses conteúdos, você precisa praticar esses conteúdos. Ser 100% do tempo ativo. E aí, como é que eu vou ser 100% do tempo ativo? Aí é outros 500, né? Aí já é outros 500, né? Mas o primeiro ponto que você tem que entender é isso. Como é que você aprende? Praticando. Vamos dar um exemplo bem prático. Como é que uma criança aprende, né? Pensa numa criança americana, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Como é que essa criança aprende inglês? Falando, né? Começa a falar papai, começa a falar mamãe, né? Começa a falar algumas frases. Muitas dessas frases ela fala de forma errada, ela conjuga o verbo errado, ela nem sabe o que é verbo, ela não sabe nada, mas ela tem vocabulários e ela, haja visto as interações sociais, ela vai aprendendo e vai adquirindo vocabulário, vai fazendo frases e tal, e depois ela aprende como conjugar o verbo, como aprender a se expressar. E aí tu pega no Brasil, quem já fez curso de inglês aqui vai saber, como é que é no Brasil? No Brasil você chega no primeiro dia de aula, você aprende verbos, você aprende pronomes, né? Você aprende gramática, e aí isso bloqueia o cérebro do aluno. Bloqueia o aluno. Por quê? Porque o dono do cursinho de inglês, ele ganha dinheiro. Se você aprende a falar em 90 dias, em 60 dias, ou se você aprende a falar inglês em 6 anos, em 10 anos? Na opinião de vocês, o dono do cursinho de inglês, quanto que ele ganha mais dinheiro? Quanto que ele ganha mais? Nós vivemos num modelo econômico capitalista, né? Então, quanto que esse cara vai ganhar mais dinheiro? Na opinião de vocês, se você aprende inglês em 60 dias, em 90 dias, ou se você aprende inglês em 6 anos, em 10 anos? Comenta aqui. Qual desses dois cenários vocês acham que ele mais ganha dinheiro? Vamos lá, pessoal, comentem aí. Vamos ver. Na opinião de vocês, o que vocês acham?
6 anos, né? 6 anos, ó. A Lorena falou 6 anos, óbvio, né? Então esse cara, esse dono do cursinho, ele vai querer que quanto mais tempo você fica ali, melhor, né? Porque ele vai ganhar mais dinheiro, né? Então o que acontece? Você aprende, você vai começar o teu contato com uma língua estrangeira através da gramática. Aquilo bloqueia o teu cérebro, você gera uma resposta emocional ruim, e aí passa ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você não consegue falar uma palavra em inglês, você não consegue se comunicar, né? Você não consegue se expressar, a pessoa fala e você não entende nada. E de forma análoga acontece exatamente isso no estudo para passar em medicina, né? Então hoje eu faço, né? Eu tenho ferramentas baseadas na neurociência para fazer o meu aluno, tá? O meu aluno fazer em 60 dias o que um vestibulando comum demora 3 anos para fazer. Então esse meu aluno, aplicando a minha metodologia em 60 dias, ele consegue ter mais resultado do que uma pessoa em 3 anos. E já aconteceu várias vezes nesse primeiro ciclo de 60 dias, o meu aluno já conseguir passar em medicina, estudando apenas 60 dias. Ou muitas vezes menos que 60 dias, como teve uma aluna nossa que passou em 55 dias. Ela conseguiu passar estudando apenas 55 dias. Por quê? Porque ela começou primeiro praticando, né? Você pratica primeiro. Por quê? Porque você aprende errando. Você precisa errar muito, né? Enfim, aí tem várias estratégias, né, dentro desse contexto. Não é só fazer, por exemplo, provas, né? Eu recomendo o meu aluno fazer uma prova e 3 redações, né? Então ele precisa fazer uma prova e 3 redações. Esse é o nosso regime de treinamento dentro do método Atleta da Mente. Então, uma prova e 3 redações toda semana. Então, além de praticar, você precisa praticar muito, você precisa ter prazer em errar, porque é errando que você aprende, diferente do método tradicional, né? No método tradicional, se você fala alguma coisa errada, o teu professor te critica, o professor fala mal de você, né? Principalmente na redação, né? Os professores de português, eles são obcecados, né? Eles são apaixonados pelo método dele, né? Eles sabem muito gramática, eles sabem muito conjugação verbal, eles sabem muito usar a pontuação, né? Eles são apaixonados pelo português. Só que tu pega um aluno que está começando, que fez um péssimo ensino médio, ele não sabe nada. E você tem que valorizar quando esse cara erra, porque é errando que se aprende. Esse cara não vai na primeira aula saber todos os conteúdos, ele precisa errar, 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 porque é errando que esse cara vai aprender. Só que na prática, na conjuntura do método tradicional, como é que acontece? Esse aluno erra, nossa, só tá errado aqui esse verbo, meu Deus, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tá errado isso daqui, papapá. Pum, bloqueia o aluno. Bloqueia esse aluno. Porque se você fechar o olho agora, né, fecha o olho e tenta resgatar uma memória lá do passado, lá da época da escola. Quando teve alguma situação ali no ambiente escolar que você falou alguma coisa errada, você foi criticado pelo seu professor, os seus colegas riram de você e você bloqueou. Eu sou burro, eu não aprendo. Medicina não é para mim, estudar não é para mim. Vou fazer aqui, vou continuar trabalhando aqui, porque eu sou burro, eu não aprendo. Por quê? Porque você teve um bloqueio emocional. As nossas emoções são ferramentas, né? É uma ferramenta que o nosso cérebro tem para interpretar a situação, né? Então você vai interpretar a situação. Então, por exemplo, se uma pessoa te elogia, fala bem de você, pô, olha que legal que você é, que bacana que você vai ter uma resposta emocional o quê? Positiva. Agora, se uma pessoa te critica, te humilha, você vai ter uma resposta emocional negativa. Para quê? Para tu evitar essa pessoa negativa que te criticou e ficar próximo daquela pessoa que te valorizou. Então, essa resposta emocional que é orquestrada pelo sistema límbico, pelas estruturas do sistema límbico, principalmente pela amígdala, né, as amígdalas do cérebro, você vai ter uma resposta emocional para você interpretar o ambiente. Sempre com o objetivo de sobrevivência, né? Então, o nosso cérebro sempre busca o prazer e gastar menos energia. Então, por exemplo, né, dando um exemplo bem prático aqui para vocês da alimentação. O nosso cérebro ele escolhe o brigadeiro, por quê? Porque o brigadeiro dá uma resposta emocional positiva e gera prazer e dá mais energia. O brócolis não dá uma resposta dopaminérgica de prazer
e ele tem pouca energia, tem poucas quilocalorias. Até isso o nosso cérebro memoriza, né? Os neurônios do hipocampo, né, que é o centro responsável pela memorização, tem estudos neurocientíficos mostrando isso, que o nosso cérebro ele memoriza, ele guarda na sua memória de longo prazo alimentos ricos em calorias. Ele não guarda o brócolis, ele não guarda a fruta. Por quê? O brócolis, as frutas têm menos calorias, o brigadeiro tem mais calorias. Olha que bizarro isso, né? Olha o quanto é sofisticado o nosso cérebro, o computador cérebro. Até isso ele consegue memorizar. Por quê? Se eu como um alimento em mais calorias, eu não sei se eu vou ter comida amanhã, né? O nosso DNA primitivo, ele não sabe se vai ter comida amanhã. Ele não sabe se vai conseguir comer semana que vem, né? Porque lá na época das cavernas não existia uma geladeira que você conseguia acumular milhares de quilocalorias. Não conseguia, não existia geladeira naquela época. Então por isso que nós temos aí essa doença que acomete várias pessoas chamada obesidade, né? A obesidade é uma doença que tem sérios prejuízos para a pessoa que tem a doença e para a sociedade como um todo. Então perceba, você tem essa resposta emocional negativa e você evita aquilo. Então quando você está lá estudando, né, e você tem esse feedback negativo, você não consegue render nos seus estudos. Você não consegue aprender, você não consegue memorizar, aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e você não rende nos seus estudos. Aí tu pega um aluno meu, começando do absoluto zero, em 60 dias o cara já está matriculado na faculdade de medicina. Como? Mágica? Não, não é mágica. É um trabalho extremamente estratégico para quê? Para fazer esse aluno aprender, memorizar e principalmente ter controle emocional. Por isso que ele consegue passar em medicina muito rápido. Por isso que eu consegui passar em medicina com 3 ciclos de 60 dias. Por isso que eu não precisei ficar anos e anos e anos e anos. Porque eu era um dos piores alunos da turma. Mas usando essas estratégias neurocientíficas eu consegui passar em medicina. Daqui a alguns anos eu vou ser médico. Daqui a alguns anos os meus alunos vão ser médicos. Então acontece exatamente isso nos teus estudos. E aí o rapaz, né, como é que é o nome dele? Gabriel Alves, ele pergunta, eu devo fazer cursinho? É garantido que se eu fizer cursinho eu vou passar? Não. Por quê? O cursinho ele vai gerar essa resposta emocional negativa. Quem foi reprovado ano passado, que estudou através de videoaulas, estudou através de cursinhos, vai conseguir responder aqui para você. Né? O pessoal que estudou ano passado vai conseguir te ajudar. Porque tudo que eu falei aqui aconteceu com as pessoas ano passado que não conseguiram passar. Por quê? O cara estudava e chegava na hora de fazer a prova, o cara empacava. Como assim? Estudou o ano inteiro. Aí na hora que o fiscal colocou a prova na frente dele lá no dia do Enem, no dia da FUVEST, no dia do vestibular, o cara paralisou. Paralisou. É a mesma coisa com a pessoa que faz o cursinho de inglês 6 anos e aí vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai fazer uma viagem ou aparece um americano na frente dele, o cara bloqueia. Ele bloqueia porque ele tem medo de errar. Por quê? Porque no cursinho de inglês, toda vez que ele errava, o professor corrigia ele. Ó, tu falou errado isso. Aí o cara falava de novo, tá errado isso. Aí falou, tá errado isso. Tá errado aquilo. Aí o cara, pô, toda hora que ele erra, em vez do professor, pô, é isso aí mesmo, tu vai errar isso daqui. E eu não tô nem aí, eu quero que você tente falar. Pra quê? Pra mim desenvolver o hábito de estudo. Então erra. Quanto mais tu errar, mais eu vou ficar feliz. Aí o cara vai errando. Ele, pô, tô errando isso daqui, tá? É assim que funciona. Aí o cara vai errando, uma hora ele erra tanto aquilo que uma hora ele começa a aprender, né? E se tu pegar as descobertas, tecnologia, medicina, engenharia, né? Pegar essas grandes ciências, as grandes descobertas, é o quê? É o cara que errou muito, né? Tu pega, por exemplo, Albert Einstein. Ele não nasceu sabendo, ele era um cara que estudou muito, né? E ele próprio usava muitas estratégias cognitivas, estratégias mentais para ele estimular o desempenho cognitivo dele, né? Então, no documentário dele, no livro dele, pegaram um trecho num documentário que fizeram sobre a vida dele, pegaram um trecho do livro que ele escreveu. E ele fala que para ele conseguir entender aqueles mecanismos, aquelas fórmulas da física, ele precisava visualizar aquilo na cabeça dele. Então veja, naquela época ele já sabia, né, o poder que a mente tem. Tem uma frase dele que é muito legal, que ele fala que a ciência é limitada, mas a nossa mente ela é ilimitada. A gente consegue imaginar, criar qualquer coisa dentro da nossa mente. E a ciência não, a ciência tem várias limitações, né?
e a nossa mente não. Então, e é justamente isso que eu faço com o meu aluno. Então, quando você começa a errar, que é normal, né? Eu estava respondendo os alunos do Método Atleta da Mente ontem de noite, e aí uma aluna falou, pô, Léo, mas eu tô errando tudo. E aí eu perguntei para ela, tá, mas qual que é o problema de tu errar? A prova é só final do ano, nós estamos no começo do ano, qual que é o problema de tu errar? E aí, o que acontece? Por que ela fica triste quando ela erra? Por quê? Porque ela tem uma memória no cérebro dela, uma memória emocional lá da época da escola que errar é ruim. Ou, geralmente, né, as pessoas me procuram só depois que não conseguem passar, né? Dificilmente a pessoa me procura em um primeiro momento. A pessoa tenta estudar sozinho. Não, Léo, eu vou inventar a roda, eu vou tentar estudar sozinho e depois, se não der certo, ano que vem eu te procuro. Geralmente é assim, né? Então essa pessoa que vem, que me procura e começa, pô, ano passado o cara tentou ir sozinho, beleza, pode ir sozinho, né? Pode ir. Aí o cara vai sozinho, não consegue passar, né? Dele vem até mim, pô, Léo, me ajuda. Beleza, vou te ajudar, né? Aí ele entra dentro do método atletamente, eu passo as orientações para ele. E aí dentro do método eu estimulo que ele erre, né? Eu quero que nos primeiros 30 dias aplicando a minha metodologia, eu quero que ele erre tudo, né? Não precisa acertar nada, eu só quero que ele erre. É para ele trabalhar esse aspecto emocional. E aí essa moça, ela comentou, pô, mas eu tô errando. Eu perguntei para ela, qual que é o problema de errar? Ninguém nasce sabendo. No começo, você vai errar e vai errar tudo. Beleza, errou, depois tu aplica o método. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Depois tu faz isso, depois tu faz aquilo, e aí você vai aprender, vai memorizar. Semana que vem, pum, olha, isso daqui eu errei, caiu de novo, né? Porque os conteúdos, eles são... eles repetem muito, né? A prova tem uma prevalência, ela tem um padrão. Aí semana que vem, pum, olha, esse conteúdo foi o que eu errei semana que vem, pum, já para de errar. Aí vai indo, pum. Nessa semana ele aprendeu isso, semana que vem ele aprende outra coisa. Ele vai aprendendo de pedacinho, 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 com calma, com tranquilidade, e ele vai ganhando base, vai ganhando confiança, vai ganhando autoestima, né? Porque antes, com o método tradicional, com os cursinhos, quando ele errava, ele era criticado, né? Tanto que tem algumas plataformas online de questões que aparece a porcentagem. 90% acertou a questão. Só 1%, daí a alternativa correta, letra B, 90% acertou. A alternativa incorreta que essa pessoa marcou é a alternativa C. E aí só 1% das pessoas que fizeram aquela questão acertaram, só 1% que fizeram aquela questão marcaram aquela alternativa. O cara, pô, mas eu sou burro. Só 1% marcou essa questão aqui. A maioria marcaram outras alternativas. Eu sou burro, né? Aí já vem a comparação, não. 90% acertou. 1% só marcou essa questão aqui, então eu sou burro, né? E aí vai trabalhando, vai desregulando essas emoções. Aí fica uma coisa horrível, né? Porque é um sobe e desce, é uma gangorra, né? Um sobe e um desce, sobe e desce, né? Então, assim, o cursinho online, o cursinho presencial, né? Eles são métodos tradicionais. A minha bisavó usou esse método, a minha avó usou, a minha mãe usou, eu usei esse método, né, lá na época da escola, fui reprovado, né, um dos piores alunos da turma. Então, assim, é um método retrógrado, né, é um método obsoleto que não funciona na atualidade. Ponto final, tem pesquisas mostrando isso, né? E aí você começa a entender por que é benéfico para o dono do cursinho você ficar 3, 4, 5 anos tentando passar em medicina. Para ele não é benéfico você escutar que é possível passar em 60 dias, né? Aí tu começa, pô, 60 dias. Aí tu entra no meu canal, começa a ver, olha aquela mulher lá, 2 filhos passou em 55 dias. Olha aquela outra pessoa com TDAH passou em 58 dias. Olha aquela outra pessoa lá do ensino médio passou em menos de 60 dias. Aí outra pessoa passou na federal em menos, né, com ciclo de 60 dias, menos de um ano, em 6 meses. E aí você, aí você começa, será que não tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? Aí você começa a ver, começa a analisar e, faz sentido o que ele está falando. Eu estudo, vejo a videoaula, anoto o que o professor está falando, passa uma semana eu não lembro nada, né? E aí você começa a analisar, da onde que vem essa resposta emocional que bloqueia a tua aprendizagem, né? E quem não conseguiu passar ano passado, quem não foi aprovado, né, no último ano, sabe exatamente o que eu estou falando, né? Talvez se você está começando absoluto zero, está começando a estudar esse ano, mas quem começou a estudar ano passado sabe.
sabe exatamente o que eu estou falando. Então, assim, o cursinho ele é um método tradicional. A maioria, né, não vai ter resultado com esse tipo de método, né? A maioria vai desistir e vai ficar no meio do caminho, né? E uma porcentagem muito baixa vai conseguir passar, que é o cara que aguenta, né? Por quê? Por exemplo, aí vem um outro detalhe, né? Porque aí você deve estar pensando, tá, mas a maioria que passa, passou através de cursinhos, né? A maioria que foi aprovada em medicina passou através de cursinhos. Então, assim, quem que é a maioria que faz medicina hoje? É o cara favelado, o cara da periferia, o cara que nasceu pobre? Essa é a maioria que faz medicina? Eu posso garantir para você que não. Eu posso garantir para você que a maioria esmagadora, mais de 90% das pessoas que fazem medicina não é o cara periférico lá que nem eu. Que estudou em escola pública, que tem a mãe doméstica, que passou fome. Eu posso garantir para você que essas pessoas que fazem medicina não são esse tipo de pessoa. Posso garantir para você. E eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Então, quem que é esse cara que passa medicina? É o cara que tem apoio da família, é o cara que tem um investimento financeiro, o pai botou dinheiro, a tia botou dinheiro, o vô botou dinheiro nele para ele passar em medicina. Então esse cara, quando ele não passa em medicina, ele chega em casa. A família valoriza ele, a família, não tem problema, ano que vem tem de novo, nós vamos te ajudar, nós vamos te apoiar, tu não vai precisar trabalhar, tu não vai precisar ajudar em casa, tu vai ter comida, tu vai ter... Pode ficar tranquilo. O cara não passa no segundo ano, vem o terceiro ano. Mesmo cenário. O vô vai botar dinheiro nele, todo mundo vai botar dinheiro nele, tá? E aí, chega uma hora, 3, 4, 5 anos, esse cara passa em medicina. Inclusive, quando passa em medicina, ganha até um carro de presente dos pais, né? Pô, o cara passou em medicina, vamos dar um carro para ele, né? Agora, que é o público que eu quero atingir aqui, né? Que é as pessoas que eu quero ajudar aqui. O que acontece com baixa renda? O favelado, o periférico. E eu falo isso porque aconteceu exatamente isso comigo. O que acontece com esse cara? Primeiro, ou ele bota dinheiro em casa ou ele vai ter que vazar. Ou tu vai ajudar em casa ou tu vai ter que vazar, vai ter que trabalhar. Aí uma coisa é você só estudar, outra coisa é você estudar e trabalhar. É diferente, né? E eu não estou falando isso porque eu li em livro, eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu passei em medicina estudando e trabalhando, não porque eu queria, mas por sobrevivência. Eu não li em livro, ninguém me contou isso. Então, esse cara que não consegue passar em medicina, tentou ali, estudou de forma tradicional, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Esse cara não consegue passar? Primeiro que ninguém acredita nele, na família dele, ninguém chega assim, nossa, tu vai ser médico, tu vai passar em medicina. Primeiro que nunca aconteceu isso. Né? Por exemplo, eu, pior aluno da turma, né? Reprovado em história, reprovado em matemática. Ninguém achou que eu ia passar, eu era um improvável. Ninguém chegou assim, nossa, você vai passar, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar financeiramente, eu vou te ajudar. Ninguém fez isso comigo. Eu tive que bater no peito e falar, eu vou passar, eu vou morrer tentando. Então, esse cara periférico, baixa renda, que não consegue passar em medicina, ninguém acredita nele. E aí o cara reprovado, aí vira um meme da família. Olha lá, ó, o cara tá tentando medicina, tá sonhando alto demais. Não vai dar certo, faz enfermagem que é mais fácil. Faz fisioterapia que é mais fácil de passar, faz isso, faz aquilo, né? E aí vira um ambiente extremamente tóxico, é todo mundo negativando o sonho do cara. Dizendo, não faz isso, faz aquilo, vai fazer tal coisa, desiste da medicina, a medicina não é para ti. Né? Então perceba que esse cara que estuda, que trabalha, ele é um improvável, é muito difícil ele chegar na medicina, ele vai desistir no meio do caminho, tá? Teve uma aluna minha que passou em enfermagem e ela fala que 70% passou em fisioterapia. Ela fala, durante o depoimento dela, ela fala que de 70, tá? De 70 a 80% da turma dela de fisioterapia queria medicina, mas não conseguiu passar. Então, nesse meio caminho, a maioria vai desistir nesse meio caminho. Quem vai aguentar? O cara que tem um suporte financeiro, que tem um apoio familiar, né? Então, esse cara vai conseguir chegar na medicina. E esse cara fez cursinho, porque ele tinha grana, porque ele tinha condições, ele tinha apoio da família e ele conseguiu.
Então isso deve ser analisado. Tá, beleza. A maioria que passou em medicina estudou através de cursinho, mas quem que é a maioria? Aí você vai ter que analisar e fazer uma decisão. Eu não quero assim dizer, tem que fazer cursinho, tem que fazer. Tem pessoas que funcionam, tem pessoas que não funcionam. Até o rapaz comentou aqui, ó. Fiz cursinho online e não passei, entendeu? Então, assim, esse são a maioria das mensagens que eu recebo, é esse tipo de mensagem. Fiz cursinho e não passei. Entendeu? A maioria das mensagens que eu recebo é esse tipo de mensagem. Então, assim, o que você tem que fazer? Será que eu faço cursinho? Será que eu faço cursinho A? Será que eu faço cursinho B? A primeira coisa que tem que analisar vale a pena? Vai me levar até a medicina? Eu vou ter uma metodologia, um passo a passo que vai fazer eu render nos estudos? Porque assim, se tu parar para pensar, todas as videoaulas que eles dão tem de graça no Google. Então você dá lá um Google, física, tem lá, matemática, tem lá. Então todo esse conteúdo vai ter lá, né? E aí, o que acontece? Mas e o cronograma? O cronograma tu não vai conseguir seguir esse cronograma. Se tu seguir, parabéns para você, mas assim, 99,9% das pessoas não conseguem seguir esse cronograma. 99 não consegue seguir. Por quê? Porque quem constrói esse cronograma é uma pessoa que nunca passou em medicina. Né? Geralmente quem constrói esse cronograma é algo impossível de seguir. Entendeu? Nem o cara que montou o cronograma consegue seguir, ele quer que outra pessoa siga, né? E aí vem os problemas emocionais, vem a depressão, vem a ansiedade, porque o cara não consegue seguir aquele cronograma, não consegue render naquele estudo, tá? Então, assim, se você quer ganhar a base teórica, você precisa praticar, você precisa fazer provas. No final do ano, você não vai ver videoaula, você não vai fazer questões de um assunto específico, você não vai fazer mapas mentais. A única coisa que você vai fazer no dia da prova é praticar, fazer questões, sem resoluções, sem um professor para te ajudar, é você e o papel, ponto. Não tem mais nada além disso. Você e o papel ali para você resolver. Tá bom? Então, assim, é importante refletir sobre isso, né? Refletir sobre esse pequeno detalhe, né? Vale a pena fazer cursinho? Vale a pena comprar um cronograma? Não sei, tá? Tem que analisar, tem que refletir sobre isso e analisar do ponto de vista neurocientífico, né? Sem essa questão ideológica, né? Você precisa analisar de forma neurocientífica, tá? Para ver se vale a pena você fazer esse investimento ou não, tá? Você sempre precisa fazer essa análise, ok? Então, assim, na minha opinião, né? Na minha opinião, eu acredito que não vale a pena. Eu acho que é um investimento que não vale a pena. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma prova, analisar essa prova, né? Olhar as questões que caem, ler as alternativas, ver os conteúdos que são mais cobrados, pega essa prova, analisa ela. Acho que esse é o primeiro passo, né? O primeiro ponto para você começar o teu estudo. Porque o cursinho, ele vai colocar muita informação para você, ele vai colocar um excesso de informação, muita coisa teórica na tua cabeça e isso vai fadigar, vai deixar você cansado, vai deixar você preguiçoso, vai fazer você procrastinar nos estudos, haja vista esse excesso de informação. E quando você pega a prova, você tem as informações fragmentadas, né? Então, tu pega uma questão lá, não tem como o professor que desenhou aquela questão cobrar todo o conteúdo numa questão, ele vai cobrar um pedaço do conteúdo naquela questão. Então, você tem o conteúdo fragmentado, você consegue ter essa familiaridade, conhecer, né, o seu inimigo, ver os detalhes da prova. Então, tudo isso é importante nesse conteúdo, tá? Então, assim, o que fez eu passar em medicina, o que fez os meus alunos passarem em medicina, que eram todos improváveis, né, ninguém acreditava neles, foi isso, foi ser 100% tempo ativo, né, para estimular a aprendizagem, estimular a memorização e ter controle emocional. Porque como é que tu reduz a ansiedade? Aprendendo os conteúdos, né? Pô, tu pega a prova, tu sabe fazer os conteúdos, tu memorizou os conteúdos, é isso que vai te dar controle emocional. Não, eu não vou ter ansiedade, isso aí não existe, isso aí é papo de coach, é autoajuda barata, não existe isso, entendeu? Então, o que te dá autocontrole? O que aumenta a tua autoconfiança, reduz a tua ansiedade, reduz a tua depressão? Vem prova, vem que eu sei fazer. Entendeu? Acabou a tua ansiedade. Se tu lá no dia da prova,
né? Pum, o fiscal coloca ali para ti, pum, eu sei fazer. Já fiz 100 vezes esse tipo de questão. Sei fazer um texto dissertativo argumentativo, sei isso, sei aquilo, tenho um tempo de prova, já fiz mais de 30 vezes isso em casa, né? Porque os meus alunos, no método Atleta da Mente, eu oriento eles a fazer no mínimo 25 provas. Se o cara não fez 25 provas em casa com o tempo, ele nem precisa ir lá fazer a prova, porque ele já sabe que vai ser reprovado. Então, no mínimo 25 provas. Tem alunos meus, teve uma aluna minha que passou agora que ela fez 54 provas. 54 provas. Entendeu? Então, assim, esse cara, ele já fez muitas e muitas e muitas vezes aquela prova, simulando, não é começar a prova na segunda e terminar no domingo. Não, ele simula da 1h30 até as 6 da tarde, da 1h30 até as 7 da noite. Então ele simula aquilo, ele faz uma prova simulando, ou seja, ele fez aquela prova 50 e poucas vezes em casa, simulando o dia. Então isso é o quê? Isso é 100% tempo ativo, tu tá toda hora estimulando as tuas células cerebrais para você ter aprendizagem e para você ter memorização. E aí a consequência disso é você ter controle emocional, o teu estudo ser mais agradável, você ter prazer em estudar. Porque quando você começou, errava tudo. Só que o erro, ele é importante. Você entendeu que o erro é importante. Aí você, pum, beleza, errei. Aí você vai aprendendo através dos erros, através das questões que você não sabia, dos conceitos que você não sabia, né? E óbvio que para isso você precisa de um passo a passo, né? Se você tentar fazer isso sozinho, você vai gastar muito tempo, porque você não vai ter um direcionamento, você não sabe o que tu tem que fazer, quando que tu tem que fazer, e aí isso perde muito tempo, tá? Então, assim, essa é a minha reflexão sobre o cursinho, tá? É uma reflexão um pouco diferente da maioria, né? Porque a maioria diz, não, o Enem tá mais conteudista, então você tem que assinar um cursinho aprofundado, que vai te dar toda a base teórica para você acertar as questões. E aí a pergunta que eu faço, beleza, ele vai te dar essa base teórica? Vai, concordo 100%. E quem disse que você vai lembrar desse conteúdo no dia da prova? Aí é outro ponto. Beleza, ele vai te dar a base, ele vai te dar as videoaulas, ele vai te dar o conteúdo. Mas, quem disse que tu vai lembrar desse conteúdo no dia da prova? Aí é outra pergunta que deve ser respondida. Quem disse que vai lembrar? Por quê? E assim, não é nem no dia da prova, semana que vem. Beleza, tu assistiu essa aula top, essa aula aprofundada aqui de Enem, porque o Enem tá mais conteudista que o Enem isso, que o Enem aquilo. Beleza. E quem disse que semana que vem você vai lembrar desse conteúdo? Né? E será mesmo que está mais conteudista? Ou será que os alunos são treinados a não pensar? Né? Será que os alunos hoje, eles não pensam, eles têm preguiça de pensar? Será que o aluno ele estuda no formato decoreba? Será que ele estuda no formato decoreba? E aí ele não pensa? E aí chega na hora da prova e ele tem que pensar, ele tem que raciocinar aquelas informações que o inimigo dele colocou na questão para ele resolver a questão e ele não sabe como pensar, ele não tem técnica, ele não estimulou, ele não treinou o músculo do raciocínio, porque ele estudou de forma passiva o ano inteiro para ter base teórica, porque o Enem está mais conteudista. Entendeu? Então, quando tu faz essa reflexão, tu começa a ver, pô, será que a prova está mais conteudista ou será que os alunos não sabem pensar? O aluno não consegue ler um texto, não sabe interpretar o português do texto. Será que o aluno não consegue ter um raciocínio lógico para chegar na resposta daquele problema matemático porque ele não estimulou isso durante o ano? Como ele não estimulou esse raciocínio, essa consciência, será que não é esse o motivo dele não ter conseguido passar? Entendeu? E aí tu pega o meu aluno, o que ele faz o ano inteiro? Raciocínio, raciocínio, raciocínio. Ele treina um músculo do raciocínio. Raciocínio. Raciocínio, raciocínio, raciocínio. É isso que tu vai fazer no dia da prova. É você, a caneta e a prova só.
não vai ter o professor do cursinho, não vai ter a videoaula, não vai ter nada. É você e a sua mente. Então você vai pegar aqueles dados matemáticos, vai processar aquelas informações, vai acessar a tua memória, a partir daqueles conhecimentos prévios você vai resolver aquela questão matemática, ou seja, lembrar de uma fórmula, lembrar de como faz uma conversão, lembrar de como que faz uma conta com decimal. Todas essas informações vão ser pertinentes, vão ser fundamentais para que você consiga resolver aquela questão. Para que você consiga resolver o quê? Resolver aqueles problemas que a questão está dando para você. Então, o meu aluno, e por isso que em 60 dias o cara tem resultado que ele nunca imaginou, né? Por quê? Porque ele passou a vida inteira dele estudando de forma passiva. E aí ele vira a chave e começa a estudar de forma ativa. E aí ele começa a ter resultados extraordinários. Tá bom? E aí vocês sozinhos, né? Quem tentou estudar ano passado e não teve resultado, pega agora, pega uma folha e analisa as informações que eu te falei, né? E analisa o resultado que você teve ano passado. Analisa o que você fez, por que você procrastinou tanto. Qual foi a origem dessa procrastinação ano passado? Por que tu não conseguia ter consistência nos estudos? Né? Por que você ficou ansioso, deprimido ao longo do ano? Será que era porque você não dominava os conteúdos? Será que era porque você não tinha um passo a passo, um método de estudo? Quantas provas você fez ano passado? Com o tempo simulando o dia da prova. Quantos simulados você fez em casa simulando o tempo? Uma coisa é você fazer a questão sem ter tempo. Outra coisa é você fazer as questões, 90 questões, mais uma redação, fazer a prova que vai decidir o futuro da sua vida. É diferente, né? É diferente. Então pega agora, né, no final da aula, pega uma folha e tenta analisar. Você que seguiu cursinhos online, você que comprou cronogramas, né? Você que vai começar a estudar do zero e está pensando, será que eu compro, será que não? Tenta analisar isso, tá? Pega e analisa isso. Será que faz sentido? Ou será que não faz sentido? Será que eu estou praticando ou será que eu não estou praticando? Tá? Façam essa reflexão, ok? E além disso, né, compartilhe esse conteúdo com o seu amigo, compartilhe esse conteúdo com a sua amiga, né? Vamos dissipar essas informações, porque são informações que são extremamente importantes, tá? Então compartilhe esse conteúdo com o seu amigo, tá? Para a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas. E eu vejo vocês então na próxima aula. Até mais, pessoal. Valeu!